História de Moisés. Moisés é um dos personagens bíblicos mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi usado por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los à Terra Prometida. Moisés atuou como líder, legislador e profeta, recebendo os 10 mandamentos de Deus. Ele também é considerado o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Sua história destaca a bondade e o poder de Deus em uma jornada desafiadora de fé e milagres. Nascimento e infância. Moisés nasceu no Egito em um período de grande opressão para o seu povo, os israelitas. Apesar da escravidão, os israelitas continuavam a crescer em número, o que alarmou o faraó. Temendo uma possível revolta ou aliança com inimigos, o faraó ordenou a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Nesse cenário de perseguição, Moisés nasceu. Sua mãe, Joquebede, conseguiu escondê-lo por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela o colocou em um cesto e o deixou à margem do rio Nilo, sob a vigilância de sua irmã, Miriam. A filha do faraó encontrou o bebê no rio e decidiu adotá-lo, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Miriam, com astúcia, sugeriu à princesa que contratasse uma ama de leite hebreia, permitindo que Joquebede, a própria mãe de Moisés, o amamentasse e cuidasse dele até que fosse devolvido à filha do faraó para ser criado como seu filho adotivo. Fuga para Midian. Criado na corte egípcia, Moisés tinha conhecimento de suas origens hebraicas. Já adulto, ao presenciar a brutalidade de um egípcio espancando um hebreu, Moisés interveio. Ele matou o egípcio e escondeu o corpo. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, um deles o confrontou, revelando que sabia de seu ato. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio. Moisés temeu, pois percebeu que seu segredo havia sido descoberto. O faraó soube do ocorrido e procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito e se refugiou na terra de Midian. Em Midian, Moisés conheceu Reuel, também conhecido como Jetro, o sacerdote da cidade, que lhe deu sua filha Zípora em casamento. Moisés e Zípora tiveram um filho, quem chamaram Gerson. Durante muitos anos, Moisés viveu em Midian, trabalhando como pastor de ovelhas. O chamado de Deus e as 10 pragas. Enquanto cuidava do rebanho próximo ao Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés em uma sarça ardente, um arbusto em chamas que não se consumia. Nesse momento, Deus chamou Moisés para uma missão grandiosa, libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés, inicialmente, resistiu ao chamado, sentindo-se incapaz de tamanha tarefa. No entanto, Deus o assegurou de seu poder e que ele mesmo libertaria o povo através de Moisés. Deus revelou seu nome a Moisés: Eu sou o que sou. Por fim, Moisés aceitou a missão, contando com a ajuda de seu irmão Arão, que seria seu porta-voz. Moisés e Arão confrontaram o faraó, pedindo a libertação dos israelitas. O faraó, porém, endureceu seu coração e se recusou a libertar o povo, aumentando ainda mais a opressão. Em resposta à recusa do faraó, Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito, demonstrando seu poder e julgamento. Um ponto água transformada em sangue. O rio Nilo e todas as fontes de água do Egito se transformaram em sangue, causando a morte dos peixes e tornando a água imprópria para consumo. 2 rãs. Uma infestação massiva de rãs cobriu toda a terra do Egito, entrando nas casas, nos quartos e até nos fornos e amassadeiras. 3 piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos que cobriram homens e animais em todo o Egito. 4 moscas. Grandes enxames de moscas invadiram o Egito, exceto a terra de Gósen, onde os israelitas habitavam. 5 pestes nos animais. Uma praga terrível atingiu os rebanhos dos egípcios, causando a morte de cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas, mas poupando os animais dos israelitas. 6 tumores e feridas. Úlceras e tumores dolorosos surgiram em homens e animais por todo o Egito. 7 granizo. Uma chuva de granizo sem precedentes, misturada com fogo, destruiu plantações, árvores e tudo que estava ao ar livre no Egito. 8 gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos cobriu a terra e devorou toda a vegetação que havia restado após o granizo. 9 escuridão.
Uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias, de modo que ninguém podia ver uns aos outros ou sair do lugar. 10. Morte dos primogênitos. A praga final e mais devastadora foi a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Somente as casas dos israelitas, que haviam marcado seus umbrais com o sangue de um cordeiro, foram poupadas. Este evento marcou a instituição da Páscoa. Após a última praga, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. No entanto, logo se arrependeu e perseguiu-os até o Mar Vermelho. Deus, então, operou um milagre, abrindo o Mar Vermelho para que seu povo passasse em terra seca, e as águas se fecharam sobre o exército egípcio, afogando-os. A jornada no deserto e os 10 mandamentos. Mesmo após testemunharem tantos milagres, os israelitas frequentemente reclamavam e desobedeciam a Deus durante sua jornada pelo deserto. Moisés, no entanto, intercedia constantemente por eles. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, leis fundamentais para a conduta moral e adoração do povo de Israel. Além dos 10 mandamentos, Deus também deu a Moisés uma série de outras leis e estatutos para governar a nação. Apesar da provisão divina e da liderança de Moisés, a infidelidade e a murmuração do povo prolongaram sua jornada no deserto por 40 anos. Esse período foi de muitas provações, mas também de grande aprendizado e dependência de Deus. Morte e legado. Moisés liderou o povo de Israel até as fronteiras da Terra Prometida, mas não teve permissão para entrar nela devido a um ato de desobediência. Ele faleceu aos 120 anos na terra de Moabe. Sua vida e legado são detalhadamente contados no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, destacando-se como uma história de fé, liderança e redenção. Moisés é lembrado como um sacerdote, profeta e legislador. Ele trouxe a mensagem de Deus para o povo, atuou como juiz e governador, e representou Israel diante do Senhor. Como figura histórica, Moisés apontou para a vinda do Messias, o grande profeta que ensinaria todas as coisas. Seu legado de fé e obediência a Deus, sua sabedoria e temor inspiraram gerações e o tornaram um referencial memorável para as tradições judaico-cristãs. Contexto histórico e arqueológico. Embora a Bíblia seja a principal fonte de informação sobre Moisés, a arqueologia e a história secular oferecem insights sobre o contexto em que ele viveu. O Egito Antigo era uma civilização poderosa e complexa, com uma rica cultura, religião e estrutura social. A escravidão era uma prática comum na época, e a presença de povos semitas no Egito é atestada por registros históricos. A data exata do êxodo e a identidade do faraó da época são temas de debate entre historiadores e arqueólogos. Existem diferentes teorias sobre o período em que Moisés viveu e liderou o êxodo, com algumas evidências apontando para o século XV a.C., período do Novo Reino, e outras para o século XIII a.C., período de Ramsés II. As narrativas bíblicas, embora com propósito teológico, também contêm elementos que se alinham com o conhecimento histórico e geográfico da região. A descrição das pragas, por exemplo, pode ter paralelos com fenômenos naturais intensificados por intervenção divina, como erupções vulcânicas ou eventos climáticos extremos que afetariam o ecossistema do Egito. A travessia do Mar Vermelho é outro evento que gerou discussões. Embora a Bíblia a descreva como um milagre direto de Deus, algumas teorias tentam explicar o fenômeno através de eventos naturais, como ventos fortes que teriam exposto uma área rasa do mar. No entanto, a perspectiva bíblica enfatiza a intervenção sobrenatural de Deus para libertar seu povo. O Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, também é um local de grande importância histórica e religiosa. Embora sua localização exata seja debatida, a tradição o associa a Jebel Musa, na península do Sinai. A legislação mosaica, incluindo os 10 mandamentos, teve um impacto profundo no desenvolvimento da lei e da moralidade ocidental, influenciando não apenas o judaísmo e o cristianismo, mas também outras culturas e sistemas jurídicos. A importância de Moisés para o judaísmo e o cristianismo. Para o judaísmo, Moisés é o maior de todos os profetas, o mediador da Torá, a lei de Deus, e o líder que estabeleceu a nação de Israel.
Ele é reverenciado como o principal legislador e o homem que teve uma relação única e íntima com Deus. A Páscoa, uma das festas mais importantes do judaísmo, celebra a libertação do Egito sob a liderança de Moisés. No cristianismo, Moisés é visto como uma figura profética que prefigurou Jesus Cristo. Assim como Moisés libertou Israel da escravidão física, Jesus libertou a humanidade da escravidão do pecado. A lei dada por Moisés no Antigo Testamento é vista como um preparo para a graça e a verdade trazidas por Jesus no Novo Testamento. A transfiguração de Jesus, onde Moisés e Elias apareceram com ele, demonstra a continuidade entre a lei e os profetas e a plenitude em Cristo. O legado de Moisés transcende as fronteiras religiosas, sendo reconhecido como um dos maiores líderes e figuras morais da história da humanidade. Sua história continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de sua fé, por sua coragem, resiliência e dedicação a um propósito maior. Reflexões sobre a liderança de Moisés. A liderança de Moisés no deserto é um estudo de caso fascinante em resiliência, fé e paciência. Ele enfrentou um povo teimoso e muitas vezes ingrato, que constantemente questionava sua autoridade e a provisão de Deus. No entanto, Moisés permaneceu firme em sua fé e obediência, buscando a Deus em todas as decisões e intercedendo incansavelmente por seu povo. Sua capacidade de ouvir a Deus e transmitir suas instruções ao povo foi fundamental para a sobrevivência e formação da nação de Israel. Moisés não era um líder perfeito. Ele teve seus momentos de dúvida e falha, como quando feriu a rocha em vez de falar com ela, o que o impediu de entrar na terra prometida. No entanto, sua humildade e disposição para aprender com seus erros são lições valiosas para qualquer líder. A jornada de 40 anos no deserto, embora um resultado da desobediência do povo, também serviu como um período de purificação e treinamento. Sob a liderança de Moisés, uma geração de escravos foi transformada em uma nação pronta para herdar a terra prometida, com leis, uma identidade e uma relação com Deus. Contexto histórico e político do Egito Antigo. Para compreender plenamente a história de Moisés, é crucial mergulhar no contexto do Egito Antigo, uma das civilizações mais poderosas e influentes da antiguidade. O Egito era uma sociedade hierárquica, com o faraó no topo, considerado um deus vivo, detentor de poder absoluto sobre a terra e seu povo. A economia era predominantemente agrária, centrada no rio Nilo, que fornecia a água e a fertilidade necessárias para a agricultura. A sociedade egípcia era complexa, com uma vasta burocracia, sacerdotes, militares, artesãos e uma grande população de trabalhadores e escravos. A escravidão era uma prática comum no mundo antigo, e o Egito não era exceção. Prisioneiros de guerra, criminosos e povos conquistados eram frequentemente escravizados para trabalhar em grandes projetos de construção, agricultura e mineração. No caso dos hebreus, a Bíblia relata que eles se tornaram escravos após a ascensão de um novo faraó que não conhecia José e temia o crescimento numérico dos israelitas. Este medo levou à imposição de trabalhos forçados e, posteriormente, ao decreto de matar os recém-nascidos do sexo masculino, visando controlar a população hebraica e evitar qualquer ameaça ao poder faraônico. A cultura egípcia era rica em mitologia, rituais religiosos e crenças na vida após a morte. Os egípcios adoravam um panteão de deuses e deusas, e a religião permeava todos os aspectos da vida. A construção de templos e monumentos grandiosos, como as pirâmides, era uma expressão de sua devoção religiosa e do poder do faraó. A medicina, a astronomia e a escrita hieroglífica eram áreas avançadas para a época. A vida no Egito era marcada por ciclos de cheias do Nilo, que ditavam o ritmo da agricultura e, consequentemente, da vida social e econômica. É importante notar que, embora a Bíblia seja a principal fonte da história de Moisés, a arqueologia e a história secular fornecem um pano de fundo valioso para entender o ambiente em que esses eventos ocorreram. A presença de povos semitas no Egito é confirmada por achados arqueológicos, e a existência de grandes projetos de construção que utilizavam mão de obra escrava é bem documentada. No entanto, a data exata do êxodo e a identidade do faraó da época ainda são temas de debate entre os estudiosos, com diferentes teorias baseadas em evidências arqueológicas e interpretações textuais. A infância e juventude de Moisés na corte egípcia. O nascimento de Moisés ocorreu em um período sombrio para os hebreus no Egito. O faraó,
temendo o crescente número de israelitas, havia emitido um decreto cruel: todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao rio Nilo. Joquebede, mãe de Moisés, desafiando a ordem real, escondeu seu filho por 3 meses. A angústia de uma mãe que vê seu filho em perigo iminente é palpável neste relato. Cada dia era um risco, cada choro do bebê um potencial delator. A decisão de colocá-lo em um cesto e confiá-lo às águas do Nilo, embora desesperadora, era um ato de fé e esperança, uma tentativa de dar ao filho uma chance de sobrevivência, por menor que fosse. A providência divina se manifestou de forma notável. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que, movida por compaixão, decidiu adotar o menino. Este é um ponto crucial na narrativa, pois coloca Moisés, um hebreu, no coração do poder egípcio, no palácio do próprio faraó. A astúcia de Miriam, irmã de Moisés, ao sugerir que uma ama de leite hebreia fosse contratada, permitiu que Joquebede amamentasse e cuidasse de seu próprio filho nos primeiros anos de vida. Este arranjo não só garantiu a sobrevivência de Moisés, mas também permitiu que ele fosse imbuído de sua herança hebraica e de sua fé, mesmo crescendo em um ambiente egípcio. A dualidade de sua identidade, hebreu de nascimento, egípcio por criação, seria um tema recorrente em sua vida. Crescer na corte do faraó significava ter acesso à melhor educação, aos maiores privilégios e a uma vida de luxo e poder. Moisés teria sido instruído em toda a sabedoria dos egípcios, que eram avançados em diversas áreas do conhecimento, como matemática, astronomia, arquitetura e medicina. Ele teria aprendido sobre a política, a religião e as complexas estruturas sociais do Egito. Essa formação, embora egípcia, seria fundamental para sua futura liderança, preparando-o com habilidades administrativas, estratégicas e de comunicação. No entanto, apesar de todo o esplendor da corte, Moisés não esqueceu suas origens. A consciência de sua identidade hebraica e o sofrimento de seu povo, que ele via diariamente, o acompanhavam. Essa tensão entre sua vida privilegiada e a realidade de seus irmãos escravizados o levaria a um ponto de inflexão em sua vida: o incidente e a fuga para Midian. A vida de Moisés na corte egípcia, embora privilegiada, não o isolou da realidade brutal de seu povo. A Bíblia relata um incidente que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ao observar o trabalho árduo e desumano imposto aos hebreus, Moisés testemunhou um egípcio espancando um de seus irmãos. A indignação e a compaixão o impeliram a agir. Ele olhou para os lados, certificando-se de que não havia testemunhas, e matou o egípcio, escondendo seu corpo na areia. Este ato, embora motivado por um senso de justiça e solidariedade com seu povo, foi um crime grave sob a lei egípcia e o colocou em uma posição perigosa. No dia seguinte, Moisés tentou intervir em uma briga entre 2 hebreus. Para sua surpresa e consternação, um deles o confrontou, revelando que sabia de seu crime. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio. Essa revelação foi um choque para Moisés. Não só seu segredo não era mais um segredo, mas também a atitude de seus próprios irmãos, que não o reconheciam como líder, era desanimadora. A notícia do assassinato chegou aos ouvidos do faraó, que imediatamente procurou matar Moisés. A vida de luxo e poder no palácio se transformou em uma sentença de morte, forçando Moisés a fugir do Egito para salvar sua vida. Sua fuga o levou à terra de Midian, uma região desértica a leste do Mar Vermelho. Essa transição de um ambiente de opulência e poder para a aridez e simplicidade do deserto foi drástica. Em Midian, Moisés encontrou refúgio e uma nova vida. Ele conheceu Reuel, também conhecido como Jetro, um sacerdote midianita, que o acolheu em sua casa. Moisés se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro, e juntos tiveram um filho, Gerson. Durante muitos anos, Moisés viveu em Midian como pastor de ovelhas, uma ocupação humilde e solitária, muito diferente da vida que ele havia conhecido no Egito. Esse período de 40 anos no deserto foi um tempo de preparação, de reflexão e de amadurecimento. Longe das distrações e das pressões da corte egípcia, Moisés teve a oportunidade de desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, de aprender sobre a vida no deserto e de cultivar a paciência e a humildade, qualidades essenciais para a liderança que o aguardava.
O chamado divino na sarça ardente. Após 40 anos vivendo como pastor em Midian, a vida de Moisés tomou um rumo inesperado e transformador. Enquanto apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, ele conduziu as ovelhas para o lado ocidental do deserto e chegou ao Monte Horebe, também conhecido como Monte de Deus. Foi ali, em meio à aridez e ao silêncio do deserto, que Deus se revelou a Moisés de uma forma espetacular e inesquecível, através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Este fenômeno sobrenatural capturou a atenção de Moisés, que se aproximou para investigar. Do meio da sarça, a voz de Deus o chamou, advertindo-o a tirar as sandálias dos pés, pois o lugar em que estava era terra santa. Deus se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, estabelecendo uma conexão com a aliança feita com os patriarcas de Israel. A revelação do nome de Deus, Eu sou o que sou, YHWH, foi um momento de profunda significância teológica, indicando a autoexistência, a eternidade e a fidelidade de Deus. Este nome seria a base da identidade de Israel e de sua relação com o Criador. Deus então revelou a Moisés o propósito de seu chamado: libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito e conduzi-los a uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. A missão era monumental, e Moisés, ciente de suas limitações e da magnitude da tarefa, hesitou. Ele apresentou diversas objeções. Quem era ele para ir ao faraó? O que diria aos israelitas quando perguntassem sobre o nome de Deus? E se eles não acreditassem nele? A cada objeção, Deus respondeu com paciência e poder, prometendo estar com ele, dando-lhe sinais milagrosos, a vara que se transformava em serpente, a mão que ficava leprosa e voltava ao normal, e designando seu irmão Arão para ser seu porta-voz, devido à sua dificuldade na fala. O chamado de Moisés na sarça ardente não foi apenas um evento isolado, mas o ponto de partida para a maior história de libertação da história bíblica. Marcou o fim de um período de 40 anos de anonimato e preparação no deserto e o início de sua jornada como grande líder e libertador de Israel. A experiência com a sarça ardente incutiu em Moisés uma profunda compreensão da santidade, do poder e da soberania de Deus, preparando para os desafios e as provações que enfrentaria ao confrontar o faraó e liderar um povo rebelde pelo deserto. As 10 pragas do Egito, a manifestação do poder divino. Com o chamado divino ecoando em sua alma e a promessa da presença de Deus, Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, retornou ao Egito para confrontar o faraó e exigir a libertação de seu povo. A primeira audiência com o faraó foi um fracasso. Em vez de libertar os israelitas, o faraó endureceu seu coração e aumentou a carga de trabalho sobre eles, ordenando que fizessem tijolos sem palha, tornando suas vidas ainda mais miseráveis. Essa atitude desafiadora do faraó desencadeou uma série de eventos cataclísmicos, as 10 pragas, que demonstrariam o poder e a soberania de Deus sobre os deuses e o poder do Egito. Cada praga foi uma demonstração progressiva do juízo divino e um ataque direto a uma divindade egípcia ou a um aspecto fundamental da vida egípcia. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, um golpe contra Pi, o deus do Nilo, e Quenum, o deus das fontes do Nilo. O Nilo, fonte de vida e prosperidade para o Egito, tornou-se uma fonte de morte e repulsa. A segunda praga trouxe uma infestação massiva de rãs, desafiando Eque, a deusa da fertilidade com cabeça de rã. As rãs invadiram casas, camas e até os fornos, tornando a vida insuportável. A terceira praga, a dos piolhos, ou mosquitos, dependendo da tradução, foi um ataque à pureza ritual dos sacerdotes egípcios, que precisavam manter-se imaculados. Essa praga, ao contrário das 2 primeiras, os magos do faraó não conseguiram replicar, admitindo, isto é o dedo de Deus. A quarta praga, a das moscas, ou insetos, trouxe enxames de moscas que infestaram todo o Egito, exceto a terra de Gósen, onde os israelitas habitavam, marcando uma clara distinção entre o povo de Deus e os egípcios. Essa praga foi um ataque a Quepri, o deus escaravelho. A quinta praga foi uma peste que atingiu o gado egípcio, causando a morte de cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas, mas poupando os animais dos israelitas. Essa praga desafiou divindades como Apis, o touro sagrado, e Ator, a deusa vaca. A sexta praga trouxe tumores e feridas dolorosas sobre homens e animais, um ataque contra deuses da saúde como Ísis e Sekhmet.
Novamente, os magos do faraó foram incapazes de resistir a essa praga. A 7ª praga foi uma chuva de granizo sem precedentes, misturada com fogo, que destruiu plantações, árvores e tudo que estava ao ar livre. Essa praga foi um juízo contra Nut, a deusa do céu, e Shu, o deus do ar. A 8ª praga, a dos gafanhotos, devorou toda a vegetação que havia restado após o granizo, um ataque a Renenutet, a deusa da colheita. A 9ª praga, a da escuridão, cobriu o Egito por 3 dias, uma afronta direta a Ra, o deus Sol, a divindade mais importante do panteão egípcio. A escuridão era tão densa que ninguém podia ver uns aos outros ou sair do lugar, enquanto os israelitas tinham luz em suas habitações. A 10ª e mais devastadora praga foi a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Esta praga foi o golpe final contra o faraó, que era considerado o primogênito de Ra, e contra o próprio faraó, que havia ordenado a morte dos primogênitos hebreus. Somente as casas dos israelitas, que haviam marcado seus umbrais com o sangue de um cordeiro sacrificado, foram poupadas. Este evento, conhecido como a Páscoa, tornou-se uma das festas mais importantes do calendário judaico, celebrando a libertação e a redenção de Israel. A cada praga, o faraó endurecia seu coração, mas a morte dos primogênitos finalmente o quebrou, e ele ordenou que Moisés e os israelitas partissem imediatamente. O êxodo e a travessia do Mar Vermelho. Com a morte dos primogênitos egípcios, o faraó, finalmente quebrado e aterrorizado, convocou Moisés e Arão no meio da noite e ordenou que eles e todos os israelitas partissem imediatamente do Egito. Os egípcios, por sua vez, estavam tão desesperados para que os israelitas fossem embora que lhes deram ouro, prata e roupas, cumprindo a promessa de Deus de que o povo sairia do Egito com grandes riquezas. Assim, após mais de 400 anos de escravidão, os filhos de Israel, estimados em cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, partiram do Egito, marcando o início do Êxodo, um dos eventos mais significativos na história do povo judeu. Deus não os conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, para evitar que o povo se assustasse com a guerra e quisesse voltar para o Egito. Em vez disso, ele os guiou pelo caminho do deserto, em direção ao Mar Vermelho. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava, e à noite, uma coluna de fogo os iluminava, demonstrando a presença constante e a orientação divina. Essa manifestação visível de Deus serviu como um lembrete contínuo de sua liderança e proteção, um farol de esperança em meio à incerteza do deserto. No entanto, a liberdade recém-conquistada foi rapidamente ameaçada. O faraó, arrependido de ter deixado os israelitas partirem, reuniu seu exército, incluindo seus melhores carros de guerra e cavaleiros, e os perseguiu. Os israelitas, acampados à beira do Mar Vermelho, viram o exército egípcio se aproximando e foram tomados pelo pânico. Eles clamaram a Moisés, acusando-o de tê-los levado ao deserto para morrer. A fé do povo, ainda frágil após séculos de escravidão, foi posta à prova. Moisés, diante do desespero do povo e da iminente ameaça, clamou a Deus. A resposta divina foi clara e poderosa: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 13 e 14. Deus instruiu Moisés a estender sua vara sobre o mar. E, em um dos milagres mais espetaculares da Bíblia, o Mar Vermelho se abriu, formando um caminho seco no meio das águas, com paredes de água à direita e à esquerda. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. O exército egípcio, em sua arrogância, tentou seguir os israelitas pelo caminho seco. Mas Deus interveio novamente, fazendo com que as rodas dos carros egípcios se travassem, dificultando seu avanço. E, ao amanhecer, quando todos os israelitas já haviam atravessado, Deus instruiu Moisés a estender sua mão novamente sobre o mar. As águas então voltaram ao seu lugar, cobrindo os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum sequer sobreviveu. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas um escape milagroso, mas um ato de julgamento divino sobre o Egito e uma demonstração inquestionável do poder de Deus para libertar seu povo.
Este evento consolidou a fé dos israelitas em Deus e em Moisés como seu líder escolhido, e foi celebrado com cânticos de louvor e gratidão, como o cântico de Moisés e Miriam. A jornada no deserto, provações, murmurações e a provisão divina. Após a espetacular travessia do Mar Vermelho e a aniquilação do exército egípcio, os israelitas se encontraram em um novo cenário, o vasto e inóspito deserto. A euforia da libertação logo deu lugar aos desafios da sobrevivência em um ambiente hostil. A jornada pelo deserto, que duraria 40 anos, foi um período de intensas provações, mas também de constantes demonstrações da provisão e fidelidade de Deus. Este tempo foi crucial para a formação de Israel como nação, purificando-os da mentalidade de escravos e ensinando-lhes a depender exclusivamente de Deus. Um dos primeiros desafios foi a falta de água potável. Em Mara, as águas eram amargas e impróprias para consumo. O povo, sedento, começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Moisés clamou ao Senhor, que lhe mostrou um pedaço de madeira. Ao lançá-lo na água, as águas se tornaram doces. Este milagre não apenas saciou a sede física, mas também serviu como uma lição sobre a obediência e a provisão divina. Mais tarde, em Refidim, a falta de água levou a uma nova murmuração e até mesmo a ameaças contra Moisés. Deus, então, instruiu Moisés a ferir uma rocha em Horebe, e dela jorrou água em abundância para todo o povo e seus rebanhos. Este evento, conhecido como a rocha de Horebe, é um poderoso símbolo da provisão divina em meio à escassez. A fome também foi uma constante ameaça no deserto. O povo, cansado da dieta monótona e da falta de alimentos, clamou por carne e pão. Em resposta, Deus enviou maná, um pão do céu que caía todas as manhãs, exceto no sábado, e codornizes à noite. O maná era um alimento milagroso, que supria as necessidades nutricionais do povo por 40 anos, até que chegassem à terra prometida. A provisão do maná não era apenas para sustento físico, mas também para ensinar o povo a confiar em Deus diariamente e a obedecer às suas instruções sobre a coleta e o armazenamento. Além das necessidades básicas, os israelitas enfrentaram ameaças externas. Em Refidim, eles foram atacados pelos amalequitas. Moisés, com a ajuda de Arão e Hur, que sustentavam seus braços levantados, garantiu a vitória de Israel. Este episódio destacou a importância da intercessão e da cooperação na batalha espiritual. A jornada no deserto também foi marcada por conflitos internos e rebeliões contra a liderança de Moisés e Arão. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, que questionaram a autoridade de Moisés, resultou em um juízo divino severo, com a terra se abrindo e engolindo os rebeldes e suas famílias. Esses eventos serviram como lembretes constantes da santidade de Deus e da seriedade da desobediência. As murmurações e a falta de fé do povo foram uma constante fonte de frustração para Moisés e para Deus. Apesar dos milagres e da provisão contínua, o povo frequentemente se esquecia das maravilhas que Deus havia feito e ansiava por voltar ao Egito. Essa mentalidade de escravos e a falta de confiança em Deus foram as razões pelas quais a geração que saiu do Egito não pôde entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. A jornada de 40 anos no deserto foi, portanto, um período de purificação e de preparação para uma nova geração, que seria digna de herdar a promessa de Deus. A entrega da lei no Monte Sinai, os 10 mandamentos e o pacto. O ponto culminante da jornada de Israel no deserto foi a chegada ao Monte Sinai, um local de profunda significância espiritual e teológica. Foi ali que Deus estabeleceu um pacto formal com seu povo, transformando-os de um grupo de ex-escravos em uma nação teocrática, governada por suas leis. A preparação para este encontro divino foi rigorosa. O povo foi instruído a se purificar e a manter distância do monte, pois a presença de Deus era santa e poderosa. A atmosfera era de reverência e temor, com trovões, relâmpagos, uma densa nuvem e o som de uma trombeta cada vez mais forte, culminando na voz de Deus falando diretamente com o povo. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Estes mandamentos não eram meras regras, mas os pilares da moralidade e da ética para a nação de Israel e, por extensão, para grande parte da civilização ocidental. Eles abrangiam tanto a relação do homem com Deus, não ter outros deuses, não fazer imagens de escultura,
não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, quanto à relação do homem com o próximo, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Os 10 mandamentos eram a base da aliança de Deus com Israel, um guia para uma vida justa e santa. Além dos 10 mandamentos, Deus também deu a Moisés uma vasta coleção de leis e estatutos, que formariam o corpo da lei mosaica. Estas leis abrangiam todos os aspectos da vida israelita: leis civis, justiça, propriedade, escravidão, leis cerimoniais, sacrifícios, festas, sacerdócio e leis morais. O propósito dessas leis era duplo. Por um lado, elas revelavam a santidade de Deus e o padrão de retidão que ele esperava de seu povo. Por outro, elas serviam como meio de proteger Israel da corrupção das nações vizinhas e de manter sua identidade como povo escolhido de Deus. A lei mosaica não era apenas um conjunto de regras, mas um sistema abrangente que moldaria a cultura, a sociedade e a espiritualidade de Israel. Durante o tempo em que Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo, impaciente e descrente, pressionou Arão a fazer um bezerro de ouro para adorar. Este ato de idolatria foi uma grave violação do pacto e provocou a ira de Deus. Moisés, ao descer do monte e ver a apostasia do povo, quebrou as tábuas da lei em um ato simbólico de indignação e desespero. Ele intercedeu fervorosamente por seu povo, e Deus, em sua misericórdia, perdoou-os e renovou a aliança, entregando a Moisés um segundo conjunto de tábuas. Este episódio destacou a natureza rebelde do povo, mas também a paciência e a fidelidade de Deus em restaurar seu relacionamento com eles. A entrega da lei no Monte Sinai foi um divisor de águas na história de Israel. Marcou o momento em que eles se tornaram uma nação sob a lei de Deus, com uma identidade e um propósito claros. A lei, embora rigorosa, era um presente de Deus, um guia para a vida e um meio de se aproximar dele. A experiência no Sinai moldou a fé e a cultura de Israel por gerações, e seus princípios continuam a influenciar a moralidade e a justiça em todo o mundo. A construção do tabernáculo e a presença de Deus. Após a entrega da lei no Monte Sinai, Deus instruiu Moisés a construir um tabernáculo, uma tenda sagrada que serviria como centro da adoração e o local da habitação de Deus entre seu povo. O tabernáculo não era apenas uma estrutura física, mas um símbolo da presença de Deus no meio de Israel, um lugar onde ele se encontraria com seu povo e onde os sacrifícios seriam oferecidos para a expiação dos pecados. Cada detalhe da construção do tabernáculo, desde os materiais utilizados até o design e a disposição dos móveis, foi meticulosamente especificado por Deus a Moisés, demonstrando a santidade e a ordem divinas. O tabernáculo era dividido em 3 partes principais: o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio exterior, ficava um altar de bronze, onde os sacrifícios de animais eram oferecidos, e a pia de bronze, para a purificação dos sacerdotes. O lugar santo continha o candelabro de ouro, menorá, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Estes elementos representavam a luz de Deus, a provisão divina e as orações do povo que subiam a Deus. O Santo dos Santos, a parte mais sagrada do tabernáculo, era separada por um véu e continha a Arca da Aliança, onde estavam guardadas as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Sobre a arca, ficava o propiciatório, com 2 querubins, de onde Deus falava com Moisés. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. A construção do tabernáculo foi um projeto monumental que exigiu a cooperação e a habilidade de todo o povo. Deus capacitou artesãos como Bezalel e Aholiabe com sabedoria, entendimento e conhecimento em toda sorte de artifício para realizar a obra. O povo contribuiu generosamente com ouro, prata, bronze, tecidos finos, pedras preciosas e outros materiais, demonstrando sua devoção e obediência. A dedicação do tabernáculo foi um momento de grande celebração e alegria, pois a glória do Senhor encheu a tenda, confirmando sua presença entre eles. A nuvem que guiava Israel no deserto passou a repousar sobre o tabernáculo, e quando a nuvem se levantava, o povo partia. Quando ela permanecia, eles acampavam. O tabernáculo, portanto, não era apenas um local de adoração, mas um guia constante da jornada de Israel pelo deserto.
A presença de Deus no tabernáculo era um lembrete constante de sua santidade e da necessidade de um relacionamento puro com Ele. Os rituais e sacrifícios prescritos na lei mosaica, realizados no tabernáculo, apontavam para a necessidade de expiação e para a vinda do Messias, que seria o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade. A construção e a manutenção do tabernáculo foram fundamentais para a vida religiosa e social de Israel no deserto, consolidando sua identidade como povo de Deus e preparando-os para a vida na terra prometida. A organização do povo e o estabelecimento do sacerdócio levítico. Com a lei estabelecida e o tabernáculo construído, a próxima etapa na formação de Israel como nação foi a organização do povo e o estabelecimento de um sistema sacerdotal. Antes do Sinai, a adoração a Deus era mais informal, com os chefes de família atuando como sacerdotes. No entanto, com a revelação da santidade de Deus e a complexidade dos rituais do tabernáculo, tornou-se necessário um sacerdócio dedicado e santificado para mediar entre Deus e o povo. Deus escolheu a tribo de Levi para o serviço do tabernáculo, e, dentro dela, Arão e seus descendentes foram designados para o sacerdócio. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e seus filhos foram consagrados como sacerdotes. Suas responsabilidades incluíam oferecer sacrifícios, queimar incenso, manter o candelabro aceso, ensinar a lei ao povo e interceder por eles. Os levitas, por sua vez, eram responsáveis por cuidar do tabernáculo, transportá-lo durante as viagens e auxiliar os sacerdotes em suas funções. Essa estrutura sacerdotal era essencial para manter a ordem na adoração e garantir que os rituais fossem realizados de acordo com as instruções divinas. Além da organização religiosa, Moisés também estabeleceu uma estrutura de liderança civil para governar o povo. Com o conselho de seu sogro Jetro, Moisés nomeou líderes sobre milhares, centenas, cinquentas e dezenas para julgar as questões menores do povo, aliviando a carga sobre si mesmo. Isso permitiu que Moisés se concentrasse nas questões mais importantes e na comunicação direta com Deus. Essa delegação de autoridade foi um passo importante na formação de uma sociedade organizada e justa. O livro de Números detalha o censo do povo, a organização das tribos em acampamentos ao redor do tabernáculo e a ordem de marcha. Cada tribo tinha seu lugar designado, e a nuvem sobre o tabernáculo indicava quando o povo deveria acampar ou partir. Essa organização militar e social era crucial para a sobrevivência e a coesão de uma nação tão numerosa em sua jornada pelo deserto. A disciplina e a ordem eram necessárias para manter a santidade do acampamento e para garantir que a presença de Deus fosse honrada. No entanto, mesmo com toda essa organização e provisão divina, o povo continuou a murmurar e a se rebelar. A história dos espias, que trouxeram um relatório negativo sobre a terra prometida, levou o povo a se recusar a entrar na terra, resultando na condenação de vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda geração incrédula morresse. Essa foi uma das maiores tragédias da jornada no deserto, um lembrete sombrio das consequências da desobediência e da falta de fé. Apesar das falhas do povo, Moisés permaneceu fiel à sua missão, intercedendo por eles e guiando-os através das provações do deserto, sempre apontando para a fidelidade de Deus e a promessa da terra. Os últimos dias de Moisés e a transição de liderança. Apesar de ter liderado o povo de Israel por 40 anos no deserto, Moisés não teve permissão para entrar na terra prometida. Este foi o resultado de um ato de desobediência em Meribá, onde, em vez de falar à rocha para que dela saísse água, como Deus havia instruído, Moisés a feriu 2 vezes com sua vara, agindo com impaciência e não santificando o nome de Deus diante dos filhos de Israel. Embora o milagre da água tenha ocorrido, a desobediência de Moisés teve consequências, e Deus declarou que ele veria a terra de longe, mas não entraria nela. Essa lição serve como um lembrete poderoso de que, mesmo os maiores líderes, estão sujeitos à disciplina divina e que a obediência é fundamental. Nos seus últimos dias, Moisés proferiu uma série de discursos ao povo de Israel, registrados no livro de Deuteronômio. Estes discursos não eram apenas uma recapitulação da lei e dos eventos do Êxodo e da jornada no deserto, mas também um apelo apaixonado à obediência e à fidelidade a Deus. Moisés reiterou as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, advertindo o povo sobre os perigos da idolatria e da apostasia uma vez que estivessem na terra prometida. Ele os exortou a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças,
e a ensinar a lei aos seus filhos e netos. Esses discursos foram um testamento do amor de Moisés por seu povo e de seu desejo de vê-los prosperar na terra que Deus lhes daria. Um dos atos finais e mais importantes de Moisés foi a transição de liderança para Josué. Deus havia escolhido Josué, um servo fiel e corajoso, para liderar o povo na conquista da terra prometida. Moisés impôs as mãos sobre Josué, transmitindo-lhe a autoridade e o espírito de sabedoria, e o encorajou diante de todo Israel. Essa transição foi um momento crucial, garantindo a continuidade da liderança e a realização da promessa de Deus. Moisés, em sua humildade e sabedoria, reconheceu que seu tempo havia chegado ao fim e que era hora de passar o bastão para a próxima geração de líderes. Finalmente, no auge de seus 120 anos, com sua visão intacta e seu vigor não diminuído, Moisés subiu ao Monte Nebo, no topo do Pisga, em Moabe. De lá, Deus lhe mostrou toda a terra prometida, desde Gileade até Dan, toda Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Foi um momento agridoce, onde Moisés pôde contemplar a terra que ele havia ansiado por tanto tempo, mas na qual não entraria. Moisés morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e foi sepultado em um vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. A morte de Moisés marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase na história de Israel, sob a liderança de Josué. O legado de Moisés, profeta, legislador e líder. O legado de Moisés transcende sua própria vida e continua a influenciar bilhões de pessoas em todo o mundo, tanto dentro quanto fora das tradições judaico-cristãs. Ele é reverenciado como o maior profeta de Israel, o mediador da lei de Deus e o líder que transformou um grupo de escravos em uma nação. Sua vida é um testemunho da fidelidade de Deus, da importância da obediência e do poder da liderança inspirada. Como profeta, Moisés teve uma relação única e íntima com Deus. A Bíblia descreve que Deus falava com ele face a face, como um homem fala com seu amigo. Essa proximidade permitiu que Moisés recebesse e transmitisse a palavra de Deus com autoridade e clareza. Suas profecias não se limitaram a eventos futuros, mas incluíram a revelação da natureza de Deus, seus atributos e seus planos para a humanidade. A profecia de Deuteronômio 18:15, onde Moisés fala de um profeta semelhante a ele que Deus levantaria, é vista por cristãos como uma prefiguração de Jesus Cristo, o profeta supremo que traria a plenitude da revelação divina. Como legislador, Moisés foi um instrumento através do qual Deus deu a Israel a Torá, a lei que governaria todos os aspectos de sua vida. Os 10 mandamentos, o cerne da lei mosaica, são reconhecidos universalmente como a base da moralidade e da justiça. A lei não era apenas um conjunto de proibições, mas um guia para uma vida de retidão, santidade e relacionamento com Deus. Ela estabeleceu princípios de justiça social, cuidado com os pobres e oprimidos, e a importância da adoração e da pureza ritual. A influência da lei mosaica pode ser vista em sistemas jurídicos e éticos em todo o mundo, demonstrando sua relevância atemporal. Como líder, Moisés enfrentou desafios imensos. Ele liderou um povo numeroso e muitas vezes rebelde, que constantemente questionava sua autoridade e a provisão de Deus. No entanto, Moisés demonstrou paciência, perseverança e uma fé inabalável. Ele intercedeu incansavelmente por seu povo, mesmo quando eles mereciam um juízo divino. Sua humildade, apesar de sua posição de destaque, é um exemplo para todos os líderes. Ele não buscou glória para si mesmo, mas sempre direcionou o povo para Deus. A jornada de 40 anos no deserto, embora marcada por dificuldades, foi um período de transformação, onde Moisés moldou uma geração de escravos em uma nação pronta para herdar a promessa de Deus. Além de suas funções como profeta, legislador e líder, Moisés também é considerado o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são a base da fé judaica e cristã, contendo a história da criação, a queda do homem, a aliança com Abraão, a libertação do Egito, a entrega da lei e a jornada no deserto. A autoria mosaica do Pentateuco, embora debatida por alguns estudiosos modernos, é uma tradição antiga e fundamental para a compreensão da revelação divina.
O legado de Moisés é, portanto, multifacetado e profundo. Ele é uma figura central na história da salvação, um exemplo de fé e obediência, e um modelo de liderança. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar e desafiar as pessoas a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver de acordo com seus princípios. Para o vídeo do YouTube, a exploração desses aspectos do legado de Moisés pode adicionar camadas de profundidade e reflexão, tornando a narrativa ainda mais rica e envolvente. Moisés e a Lei Mosaica, um código de vida para Israel. A Lei Mosaica, entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai, não se resumia apenas aos 10 mandamentos. Ela era um código de vida abrangente que regulava todos os aspectos da existência de Israel, desde a adoração e os rituais religiosos até a justiça social, a saúde pública e as relações interpessoais. Essa lei, registrada principalmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tinha como objetivo moldar Israel em uma nação santa, distinta das nações pagãs ao seu redor, e prepará-los para viver em uma terra onde Deus seria seu rei. O propósito da lei. O propósito da lei mosaica não era apenas impor regras, mas revelar a natureza de Deus e seu plano para a humanidade. Ela serviu como um aió, tutor, para Israel, preparando-os para a vinda do Messias. A lei revelava o pecado e a incapacidade do homem de cumprir perfeitamente os padrões de Deus, apontando para a necessidade de um Salvador. Embora a lei fosse rigorosa, ela era um presente de Deus, um guia para uma vida de bênçãos e um meio de se aproximar dele. A observância da lei era um sinal da aliança de Israel com Deus e uma demonstração de sua obediência e amor. A lei mosaica, com sua profundidade e abrangência, continua a ser estudada e reverenciada por judeus e cristãos em todo o mundo, como um testemunho da sabedoria e da justiça divinas. Conclusão. A história de Moisés é uma narrativa épica de fé, libertação e liderança. Desde seu nascimento milagroso até sua morte nas fronteiras da Terra Prometida, a vida de Moisés é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Sua história continua a ressoar através dos séculos, oferecendo lições atemporais sobre obediência, perseverança e a importância de confiar em um propósito maior.